Hoje estamos em pleno Alqueva, à conversa com o engenheiro José Pedro Salema, presidente da empresa de desenvolvimento e infraestruturas do Alqueva, que vamos tratar a partir de agora apenas por EDIA. Engenheiro José Pedro, antes de mais, obrigado por estar aqui connosco neste programa e dizer-lhe que é fantástico estar no Alqueva num dia de sol e com toda esta natureza e com todo este ambiente à nossa volta. Obrigado. Quantos dias por ano é que nós temos assim? Muitos dias, de facto. Muito obrigado pelo convite. De facto, o clima no Alentejo, já todos os portugueses conhecem muito bem, o clima do sul do país tem muitos dias de sol e então agora quando nos aproximamos do verão, de facto aqui o verão chega normalmente mais cedo e com mais força. É fantástico poder ter uma disponibilidade de sol tão grande, porque é esse sol que vai trazer riqueza à região, se for combinado com a água que tanto faltava. Portanto, é até o nosso logotipo hoje para Alqueva, é a junção entre uma gota d'água e uma bola amarela, uma bola do sol, que até cromaticamente as duas juntas, o amarelo e o azul, dão verde, não é? Portanto, o que nós estamos a tentar fazer com o projeto de Alqueva é pintar o Alentejo com mais verde, com a junção destas duas coisas, do sol fantástico com a disponibilidade de água que tanta falta fazia. Sendo o Alqueva a paixão atual, o José Pedro desde sempre esteve ligado à terra e à agricultura. Estávamos a falar há pouco em off que estudou agronomia e falava há pouco que era uma paixão antiga, uma vocação antiga. Quando é que descobriu que tinha essa paixão pela terra? Eu acho que muito cedo, não sei se antes dos 14 anos ou dos 12 anos, já pensava que queria ir para a agronomia. Portanto, sou alfacinha, como lhe disse, nasci em Lisboa, portanto não há propriedades na minha família mais próxima assim ligada à agricultura, mas tive a sorte na infância de passar muito tempo no campo, passava muitos fins de semana no campo, em quintas de familiares, e fui ganhando o gosto pela essa vida de campo. E depois, com os estudos, comecei a gostar também muito mais das ciências naturais, da biologia, da física, da química, e, portanto, foi um caminho natural seguir para a agronomia. No curso, depois, quando tive que tomar a opção do ramo, da especialização, digamos assim, escolhi optar pela gestão e pela economia agrária. E foi isso que fiz depois de me formar, foi trabalhar na área da economia agrária, nomeadamente no apoio às empresas agrícolas, na vertente da gestão. O José Pedro esteve ligado a um projeto que eu fiquei muito curioso, até lhe disse que queria falar já on camera, de software, de desenvolvimento de software para a gestão agrícola. É premente a agricultura conhecer e reconhecer as importâncias da tecnologia? Completamente. Nós dizíamos e continuamos a dizer que a informação é um fator de produção. Portanto, ensinamos aos agricultores que há vários fatores de produção, a terra, o trabalho, as máquinas, a mão de obra, mas a informação é também um fator de produção e tem que ser muito bem gerida. E que só hoje não faz sentido fazer gestão de informação com papel e com cadernos. Fazemos com computadores, com telemóveis, com PDAs há uns anos. Portanto, utilizamos as tecnologias de informação para agregar informação e para, muito rapidamente, ter respostas. Toda a gente sabe o que é um programa para fazer faturas e esse pode ser o ponto de entrada da informatização numa empresa, pode ser pôr o programa de faturação. Há menos gente, as pessoas que não estão ligadas ao meio agrícola, por exemplo, não sabem o que é preciso para fazer a gestão dos efetivos pecuários, portanto, das vacas. As vacas têm que ter livros complicados onde todos os movimentos são registados. Pois todas essas áreas hoje são feitas informaticamente com muito mais facilidade. E depois, com muito mais benefício, porque se fizermos, se registarmos as faturas, as compras e as vendas num programa, conseguimos fazer gestão de tesouraria, conseguimos fazer gestão de dívidas, conseguimos fazer gestão de contactos, ganhamos uma série de valências por introduzirmos
uma determinada função na empresa. E os resultados? Nota-se eficazmente a alocação desta tecnologia e do software nos resultados de uma quinta, do empreendimento agrícola? Muito, muito rapidamente. Nós tivemos experiências fantásticas de chegar a agricultores que nem sequer sabiam ligar o computador. Eu às vezes conto quase como andota, mas lembro-me perfeitamente de uma formação que tive em Trás-os-Montes, que começava por ensinar como é que se montava um computador. Montar quer dizer, não é ligar os cabos. Ligar os cabos só, é só e a ficha. E depois, quando dissemos, ok, vamos ligar, havia lá 2 ou 3 pessoas que não percebiam o que era o botão de ligar. Portanto, estavam nesse nível. E passado muito poucos meses, eram perfeitamente autónomos, conseguiam registar todas as informações e ficavam completamente fascinados com aquilo que descobriram. Por exemplo, descobrir que determinadas práticas que tinham custavam tanto dinheiro. E então começaram a repensar a sua vida e a pensar, não posso fazer isto porque isto custa muito dinheiro e o benefício que ganho daqui é muito pequeno. E, portanto, começaram a otimizar cada vez mais as suas explorações. Outras são o apuramento dos custos das várias atividades. Tipicamente, uma empresa agrícola faz muitas coisas ao mesmo tempo. Não faz só uma cultura, faz muitas. E às vezes há algumas culturas que não são rentáveis. E perceber pela primeira vez isso também é muito revelador. Há muitos agricultores que, eu agora afinal não vou deixar. O mítico princípio de Pareto, de gastarmos 80% dos nossos recursos em 20% do nosso core business. Exatamente. E notava-se isso. Notou-se e conseguimos ter em explorações mesmo muito básicas, e eu estou a insistir no ponto muito básico porque nas mais sofisticadas ainda é mais extraordinário, não é? Uma empresa, lembro-me por exemplo da introdução das ferramentas de informática na Fundação Eugénio de Almeida há 18 anos atrás, que no princípio não tinham praticamente computadores e hoje vejam a projeção que tem com o desenvolvimento e se for conhecer a estrutura de gestão, é do mais sofisticado que existe no mundo. Entretanto, é convidado para juntar-se ao projeto EDIA. Como é que foi o convite? Como é que surgiu essa... Olha, nasceu de um trabalho que tivemos que fazer por acaso na Agrostam, portanto, na empresa onde estava, para o Ministério, portanto, uma auditoria a sistemas de informação, e alguém se lembrou do meu nome. No fundo foi assim, o meu antecessor foi para outro desafio, foi abraçar outro desafio e era preciso preencher um lugar e lembraram-se de mim e quando recebi o convite também fiquei assim um bocadinho quase sem chão, mas o que é que... Isto em que ano? Isto foi há 3 anos atrás, mas pensei que de facto não há muitos desafios mais interessantes no setor agro-português, portanto no setor agrícola português. Fazer parte de uma mudança tão fantástica como o Alqueva está a proporcionar é um desafio extraordinário que eu não podia deixar de abraçar. Para o cidadão comum e menos informado, qual é que é o core business ou a área de ação da EDIA? Portanto, a EDIA é a empresa pública, portanto é uma empresa de capitais exclusivamente públicos que tem a missão de conceber, de planear, construir, explorar e promover o projeto Alqueva. E a maior parte das pessoas, quando ouve falar do projeto Alqueva, pensa que estamos a referir-nos aqui a esta barragem. De facto, a barragem... É a fonte do projeto, mas não faz parte do projeto. Também faz, não é? É a reserva de água, não é a barragem em si, não é a água que está atrás, a albufeira que é a reserva de água. Porque a barragem é da Rede Elétrica Nacional, provavelmente. Não, a barragem foi construída pela EDIA. Também é a EDIA. barragem é construída pela EDIA. O que foi concessionado à EDP são as centrais hidroelétricas, portanto, são as turbinas. As turbinas para a produção de energia. Isso é que está entregue, mas digamos que a parede, o muro, é até observado pelos nossos técnicos que estão aqui ao lado nestes escritórios. Todas as semanas é monitorizado por técnicos da EDIA. Podemos visitar a barragem por dentro e conhecer todos os seus movimentos com instrumentos muito precisos. Mas estava a dizer, a barragem é o ponto de partida. A barragem é um plano de água. O projeto de Alqueva tem 69 planos de água, que chegam praticamente até Sines.
E, portanto, cruzamos Portugal de um lado ao outro. São 20 municípios, se não me engano, não é? São 20 municípios da área de abrangência do projeto Alqueva. E temos já 120 mil hectares de área equipada, com os perímetros vizinhos, portanto, havia regadios já instalados no Alentejo, que têm cerca de 30 mil, portanto, Alqueva já está a chegar a quase 150 mil hectares hoje. E temos até a ambição e o sonho de chegar a mais 50 mil, portanto, vamos conseguir beneficiar quase 200 mil hectares de área no Alentejo. Mas o projeto é mais do que a agricultura. É a agricultura, o turismo, a energia. Há muitas coisas que têm que ser alinhadas umas com as outras para ser viável para todos. Sem dúvida. Não é? Nós o que gerimos é o EFMA. O EFMA é Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, que tem exatamente esse espírito. Esse espírito até no nome, não é? Fins múltiplos. Porque é que são estes fins múltiplos? A agricultura vem em primeiro lugar porque é aquele que nos toma mais tempo, é aquele que tem mais peso económico nesta equação. Não é por acaso que iria estar na tutela do Ministério da Agricultura. É exatamente por isso, é pelo peso que tem a agricultura. Da água que nós temos concessionada, só para ficar também com uma noção, nós podemos tirar do rio, deste sistema Alqueva-Pedrógão, podemos tirar 620 milhões de metros cúbicos por ano, 590 para a agricultura e 30 para o abastecimento público e industrial. Portanto, só 5% em volume é que tem outros fins que não a agricultura. É óbvio que depois há outras finalidades, há outros usos da água que não a consomem. A produção de energia, por exemplo. A produção de energia só usa a energia que está contida na água pela sua posição, não é? O facto da água estar acima tem energia potencial, usa a gravidade, vem para baixo e com essa energia potencial é transformada em energia elétrica. Mas este sistema da Alqueva é reversível. Não gasta água. Não gasta água porque a água que fica na barragem de Pedrógão, que é esta barragem que está abaixo da Alqueva, pode ser recuperada quando a energia é barata ou quando há excesso de energia na rede. Portanto, volta para cima. É rebombeada. É rebombeada. Outro uso não consumtivo é o turismo, não é? Nós podemos andar por cima da água que não gastamos água por isso, não é? E, portanto, há aqui alguns usos que gastam água e outros que não gastam água e que têm que ser compatibilizados, como disse muito bem. E quais é que são as grandes dificuldades a estar à frente de um projeto destes? Quais é que são a tal confusão entre o turismo e a agricultura, entre a agricultura e a pecuária? Quais é que são as grandes confusões? Eu acho que nos últimos anos os grandes desafios passavam pela conclusão das obras. Nós, o repto que me foi lançado há 3 anos atrás vem acabar as obras de Alqueva. E o que é que falta fazer? Faltava na altura faltavam 30 e tal mil hectares equipar, que se acabaram o ano passado. O que é equipar esses Equipar hectares? quer dizer fazer buracos, fazer valas muito grandes e pôr tubos para esticar esta água até perto das propriedades. No fundo, a distribuição desta água. Instalar condutas, portanto, fazer valas e condutas, fazer reservatórios e barragens. Os tais 69 planos de água, alguns estavam por fazer. Eu lembro-me de 3 ou 4 barragens aqui na margem esquerda que estavam por fazer há 3 anos atrás e que foram feitos. E ainda as estações elevatórias, portanto, as bombas que chupam e empurram a água para chegar a outro reservatório para cada vez chegar mais longe. E esses projetos, os custos são da EDI, obviamente, há financiamento, há um problema financeiro também pelo meio, não estando aqui à procura da desgraça, mas há dificuldade nisso? O financiamento é sempre um problema em Portugal, não é? É sempre um desafio. Como foi resolvido nos últimos anos foi principalmente com fundos comunitários. Portanto, tivemos candidaturas a fundos comunitários, que foi preciso negociar também. Tivemos a sorte ou
a oportunidade de aproveitar um quadro comunitário em fim, portanto, e fomos conseguir aproveitar os restos, digamos assim, e juntar o suficiente para fazer essas obras. Foram cerca de quase 300 milhões nos últimos 3 anos. O desafio agora para a expansão é uma nova etapa. Uma nova etapa onde os fundos comunitários já estão comprometidos e vamos ter que ir à procura de financiamento bancário. E aí estamos agora em contactos com o BEI, com o Banco Europeu de Investimento, para conseguir um empréstimo de cerca de 250 milhões de euros, que é o que nos falta para fazer os tais 50 mil hectares. E chegar, digamos que a uma situação de grande estabilidade. Não diria que as obras vão acabar, nunca mais vai haver obra nenhuma. Pode sempre haver uma pequena obra. Até porque a manutenção não deve ser fácil. Não, a manutenção é muito exigente, muito exigente. Como estava a referir há bocado, só esta barragem da Alqueva tem um plano de monitorização que é visto todas as semanas. Portanto, é preciso um técnico, é uma equipa de técnicos que entram dentro da barragem, e a barragem está ali desde 2002. E as pessoas acham que aquilo é um muro de betão sólido que está ali impávido e sereno e não mexe. Não é bem assim, não é? Tem que ser... As forças são imensas. As forças são imensas, o calor, as variações de nível são muito grandes. É preciso garantir que aquilo está de acordo com o projetado. E, portanto, há muita monitorização e depois há muita manutenção. Todas as bombas, todas as condutas têm que ser limpas, têm que ser revistas. Há peças que se gastam e têm que ser substituídas. Portanto, nós gastamos alguns milhões de euros por ano em manutenção. E de onde é que vem o retorno? Os agricultores pagam por essa água? Obrigatoriamente por lei, não é? Todo o que diz a Diretiva Quadro da Água, portanto a Lei da Água Portuguesa, que é uma transposição da lei europeia, é que o preço da água tem que refletir todos os custos do seu fornecimento. Portanto, os Estados não podem subsidiar o preço da água. Se a água custa tanto a bombar e em manutenção, é isso que tem que ser refletido no preço da água. Atualmente, até houve uma descida do preço da água há muito pouco tempo, que é já um reflexo desta descida de custos. Portanto, a EDIA tem vindo a conquistar ganhos de eficiência, uma otimização, pela escala, pela otimização, e já refletiu agora isso também no preço. Portanto, o preço foi ajustado em baixa muito recentemente. O que é que os agricultores, aliás, quais é que foram as grandes vantagens desta reserva de água para a agricultura local, aqui à volta do Alqueva? O que é que passou-se a produzir que não se produzia e que optimização de resultados é que aconteceu nos últimos anos? Deixe-me só responder à pergunta anterior, que eu acho que não respondi. Portanto, as receitas são por via da venda da água e também pela produção de energia. Portanto, a concessão à EDP desta central também tem uma renda interessante. Os custos estão perfeitamente equilibrados com as receitas. Portanto, a EDIA, do ponto de vista operacional, está completamente equilibrada. Consegue cobrar tanto como os custos que tem. Não consegue cobrar ou pagar a sua dívida, portanto, pagar os investimentos. O investimento original. Porque nós estamos a falar de um investimento que já está a atingir os 2.400 milhões de euros, que durará, esperamos nós, uns séculos. E, portanto, pode ser amortizado durante muito tempo. Até porque, e esquecendo a minha própria pergunta, a ideia original da pouca investigação que fiz é de 1950, se não me engano. Em 1950 começa-se a falar de criar uma barragem no Alqueva. E fecham as comportas em 2002 para inaugurar em 2004, não é? E atingiram a água mínima quando? A história vai um bocadinho mais atrás. Até. Há registros, há mais de um século, há 100 e tal anos, de um relatório a dizer que deveria ser feita uma barragem no Rio Guadiana para o uso da agricultura. Depois é, de facto, em 1950, nos anos 50, com o plano de rega do Alentejo, que se começa a pensar de forma mais organizada onde é que se põe a barragem, onde é que se põe as barragens intermédias, portanto, que se cria uma lógica aqui para o Alentejo todo e que se pensam numas barragens que depois foram concretizadas só nos anos 70, como o Vale do Gaio, a barragem de Odivelas, a barragem do Alvito e a barragem do Roxo, que ficam prontas aí por volta de 1970.
mas nascem todas no plano de rega do Alentejo de 1950. Aí já estava previsto a Alqueva. E houve, até durante muitos anos, ali embaixo uma ensecadeira, portanto, que é uma estrutura provisória que se tem que fazer para construir a barragem, que ficou desde 1970, durante até 1996, quando começaram as obras, ficou ali. E até motivou depois uma célebre frase que estava ali embaixo escrita, não é? Que era o construam-me, porra, com 3 pontos de exclamação, que passou a ser quase uma mensagem de reivindicação pela construção da barragem e o símbolo da luta do Alentejo pela água. E esse valor, essa grande quantidade de milhões vai ser diluída nos próximos séculos, vai correr tudo bem, acredito eu. Mas na cultura e na economia local, os resultados já se notam? Notam-se, já se vêem-se na paisagem e já se vê também nas estatísticas. Portanto, nas contas nacionais já é observável. Nós tivemos um estudo em 2015, convidámos o professor Augusto Mateus e a sua equipa a vir fazer um estudo sobre o impacto que já teve na economia portuguesa o projeto Alqueva, e os números são completamente impressionantes. Ele mostrou, por exemplo, que só na fase de construção, portanto, os tais 2.300, 2.400 milhões que se gastaram na construção, geraram impostos adicionais que são da mesma ordem de grandeza da contrapartida nacional. Isto é, Portugal, do ponto de vista das contas públicas, o investimento já está pago, porque já gerou de receitas tanto como o Estado teve que pôr. Houve uma parte muito substancial que veio de fundos comunitários. Só isto é quase uma surpresa para muita gente. Depois, o impacto no emprego também foi impressionante. Atingiu, no pico da construção, 10 mil empregos, que numa região deprimida, com perda populacional constante, com desemprego, etc., foi, de facto, uma energia, um shot de ânimo nesta região muito grande. E ainda a produção agrícola, não é? Em Cruzeiro, estima-se que, portanto, quando a área que hoje já está equipada atinja a plena produção, daqui a 3, 4, 5 anos, podemos estar a falar de adicionar ao PIB português mais 250 milhões só na agricultura. Se somarmos a isto os impactos no turismo, os impactos na energia e os impactos na agroindústria, que vem depois da produção agrícola, chegamos quase a 500 milhões ano. Portanto, custou 2.000 e quase 500, mas vale 500 ano em riqueza no país. A pergunta anterior, eu volto a fazê-la. O que é que mudou? O que é que se nota de valores e o que é que se nota de novas produções que não se fazia antes e que agora se pode fazer e rentabilizar mais a agricultura alentejana e, na verdade, alentejana? A água muda tudo. A água muda da noite para o dia a agricultura. E um dos primeiros milagres que a Alqueva já conseguiu foi revolucionar o mundo do azeite português. Hoje, Portugal é sedentário, produz mais do que consome azeite, portanto é um exportador líquido, é até o quarto maior exportador mundial de azeite, mas há 10 anos atrás isso não era verdade. Nós há 10 anos atrás éramos deficitários, tínhamos que importar muito do azeite que consumíamos. E foi a Alqueva e a água que veio trazer produtividade completamente fora da escala. Assim, para quem percebe pouco, digamos que um olival tradicional aqui desta região pode produzir 1.000 quilos de azeitona, 1.500 quilos de azeitona, que depois dão 150 quilos de azeite, ou 200 quilos de azeite. Um olival superintensivo pode produzir 12.000 quilos de azeitona. Portanto, é multiplicar por 10 a produção. E a quantidade de azeite ainda é mais. Pode produzir 2.000 quilos, 3.000 quilos de azeite por hectare. Isso é uma revolução. É uma revolução. Portanto, com uma pequena área, comparativamente com a área global de olival que temos, nós multiplicamos por 2 ou por 3 a quantidade produzida. Portanto, foi o milagre da azeitona. Mas eu acho que vão seguir outros.
Nós hoje estamos a assistir a uma grande, não diria moda, mas há uma grande atenção sobre a amêndoa. É uma cultura que é capaz de gerar receitas e rentabilidades muito, muito interessantes e que está extremamente bem adaptada à região. Temos amendoeiras em Portugal há milhares de anos, portanto não é uma novidade. O que é novidade é a intensidade com que a vamos fazer, porque vamos alinhar as árvores, vamos fertilizá-las e vamos dar-lhes a água que elas precisam no verão. E nos momentos críticos, na floração, no enchimento do grão, etc. Portanto, nesses momentos, as plantas vão aumentar a produção fantasticamente. E, portanto, podemos ter perfeitamente, daqui a uns anos, uns milhares de hectares de amendoal e termos outro cluster, digamos assim, dos frutos secos, com pujança como temos o do olival. O José Pedro disse uma palavra que eu vou voltar atrás, que diz vamos alinhá-las. Quando disse alinhar as árvores, voltámos um bocadinho à tecnologia, não é? Pensar no que é que estamos a fazer antes de o fazer. Programar e programar a retirada do fruto para optimizar os resultados. Voltamos à tecnologia. A tecnologia tem que estar de mãos dadas e hoje, em Alqueva, isso é notório. Por exemplo, falando nestas culturas permanentes, no olival e no amendoal, todas as plantações são feitas com GPS centimétrico, portanto, sabe-se exatamente onde é que está cada árvore. Há nivelamentos feitos a laser. Quando pensamos na rega, é perfeitamente banal o uso das sondas de umidade, portanto, são quase que termómetros, não são termómetros, mas pronto, são sondas de umidades que estão espetadas no solo e que sabemos até onde é que temos que regar. A aplicação de água em Alqueva é feita com imensa ciência. O uso de modelos de previsão de doenças, o uso de estações meteorológicas, isso tudo é perfeitamente banal. Não há agricultor hoje que não tenha um smartphone no bolso, que não consulte as previsões meteorológicas e que não consiga atuar os seus sistemas remotamente. Portanto, temos muita tecnologia e é por causa dessa tecnologia e por causa do avanço nas técnicas de regadio que nós hoje conseguimos poupar a água suficiente que nos permite expandir, que nos permite fazer a tal expansão que já referi há pouco. E que mais é que podemos esperar? Temos azeite, temos amêndoas, frutos secos. Que mais é que podemos esperar? Eu acho que vamos ter, de certeza, muita fruta também e muita horticultura. São duas áreas que têm potencial de rentabilidade também muito interessante. Eu ainda esta semana tivemos um evento muito interessante com a Compal, com a Small Compal, aqui na região, que já começou a olhar também para a Alqueva, porque percebe que aqui vão estar os pomares do futuro, não é? Aqui existem áreas, existe sol e agora deixou de existir o fator limitante que era a água. E, portanto, a fruta consegue-se fazer muito rapidamente, consegue-se fazer mais cedo do que noutras regiões e isso vale muito dinheiro. Chegar, por exemplo, com peras 3 semanas antes das peras do Oeste, vale muito dinheiro, porque no fim da campanha, ou no princípio da campanha, ninguém tem peras, não é? Se quiser ir ao supermercado em julho à procura de pera rocha, não existe, porque a pera rocha só começa a ser apanhada em agosto. E, portanto, chega aos supermercados em setembro. Se conseguir pôr pera rocha em julho, todos vão querer comprá-la e, portanto, vão pagar mais por isso. E para o agricultor isso é muito interessante. Sim, o agricultor vive na procura e oferta, mais até às vezes o distribuidor, mas isso é outra conversa, mas a procura e a oferta acabam por estimular muito a qualidade do produto e o preço, inflacionado ou não. E Alqueva tem este potencial, mesmo em Portugal, de antecipar. E se pensarmos face à Europa, então o potencial de antecipação ainda é maior. Nós conseguimos fazer ao ar livre muito mais cedo do que no resto da Europa. E, portanto, conseguimos ter primores, que são produtos que chegam um bocadinho antes do tempo e que valem muito no mercado. Portanto, isso é muito interessante. Eu estou a adorar esta conversa porque eu estou habituado a ouvir falar tristeza e choro acerca da agricultura portuguesa. De mim não vai ouvir. E estou a ouvir uma pessoa que acredita mesmo no futuro. Qual é o estado dos terrenos aqui à volta? Ou seja, o nível de ocupação para a agricultura. Ainda há espaço disponível, as coisas estão muito ocupadas, o preço é muito caro. Como é que as coisas estão? Nós temos assistido nos últimos anos a uma subida do preço, motivado pela procura, não é? Há mais pessoas a querer vir, se instalar e, portanto, é normal que o preço venha a subir.
Nós estamos na área equipada com uma taxa de adesão, portanto, quer dizer, a parte que é regada sobre a parte total equipada, na ordem dos 65%. Não podemos ambicionar chegar aos 100%, se calhar temos que apontar para cerca de 80%, mas ainda temos aqui estes 15% de progressão. E 15% de 120 mil euros são quase 20 mil euros de hectares que podem ainda ser postos à produção. Portanto, há oportunidades. Há oportunidades, se calhar há menos oportunidades hoje do que havia há 6 anos atrás, mas continua a haver oportunidades. Há oportunidades para grandes projetos e há também muitas oportunidades para pequenos projetos, para projetos inovadores, para projetos ligados a culturas que consigam ter rendimento em pequena escala. Como por exemplo? Por exemplo, a horticultura de precisão e de proximidade, as ervas aromáticas e as ervas medicinais. Portanto, têm que ser culturas que consigam gerar riqueza suficiente para pagar o trabalho que dão e por unidade de área. Portanto, mas estas duas que referi, portanto, a horticultura para os mercados locais, para o fresco, que pode pagar melhor, menos para a agroindústria, e as plantas aromáticas e medicinais são 2 exemplos claramente de áreas que são passíveis de ter rentabilidade na pequena propriedade. Outra cultura que se fala aqui no Alqueva é a papoila. E eu lembro-me, é possível que o chá também. O chá foi aqui que falaram ou não? Não. Okay. A papoila tem uma história engraçada porque a papoila que se faz aqui é a papoila do ópio. E às vezes ficamos, quando dizemos isto assim muito rápido, vocês estão a fazer droga. É verdade, mas é que é a matéria-prima para os opiáceos, portanto, a morfina, a codeína, os analgésicos mais potentes que existem para os médicos, vêm de uma planta que é a papoila dormideira, portanto, a papoila branca, que é feita aqui para esses fins, para fins medicinais, com autorização do Infarmed e da GNR, e que já se faz em alguns milhares de hectares, não são muitos, são cerca de 1.500 hectares de papoila para extração desses componentes ativos. Começou por um teste, portanto, uma empresa escocesa veio bater à porta da EDI há uns anos atrás, queria fazer uma experiência, nós escolhemos 20 agricultores conhecidos na região que tinham capacidade, fizemos um teste com 1 hectare, cada um fez 1 hectare, e depois mediram-se a substância ativa que aquilo que foi capaz de produzir. E os resultados foram tão bons, que eles no ano a seguir quiseram fazer 300 hectares. Porque o teor de substância ativa chegava a ser o dobro de outros sítios. Portanto, aqui produz mais substância ativa por hectare. E qual é o segredo? É o solo, a água? É essa combinação, é a combinação do clima e do solo que de facto é fantástica e consegue produzir esses resultados. Portanto, é a mesma receita para quase todas as culturas. Sol, temperatura, solo de qualidade e depois água suficiente e necessária para que a planta atinja o máximo potencial. Esta água que também é a dinamizadora do turismo. Nós ainda não falámos do turismo. Uma das coisas que me suscitou imensa curiosidade foi eu tenho aqui o número, são 426 ilhas, das quais 100 são constantes. Tantas ilhas, o que é que se vai fazer com estas ilhas todas? Pois, isso é uma boa pergunta, mas que é ainda um enorme desafio. Existe um instrumento de ordenamento nas albufeiras, que é o POAP, Plano de Ordenamento das Albufeiras de Águas Públicas, que ditam as regras de utilização deste espaço. E as ilhas são domínio público hídrico, portanto foram expropriadas aos seus antigos proprietários para um determinado fim, que foi a construção da barragem. E não é possível mudar agora esse fim, não é possível dizermos, olha, agora vamos pôr aqui uma casa e vamos vender isto a um árabe ou um milionário qualquer. Isso não é possível, porque senão o antigo proprietário dizia, não, então eu quero-a, se for para isso, quero-a para mim. E, portanto, temos que ter algum cuidado nesta utilização das ilhas. O que a IDIA fez foi um estudo, que há um ano e meio, acabou, um estudo sobre a possibilidade de utilização destas ilhas. E achamos que é perfeitamente possível manter a preservação
da natureza, salvaguardar algumas ilhas para esse fim, mas como há tantas, e algumas que até têm construções, que podiam ter uma utilização mais intensa, não é? Hoje, de acordo com as regras, é até proibido a presença humana, não pode ir pôr o pé na ilha. É proibido visitar as ilhas. O facto é que não há nenhum polícia nas 426 ilhas e, portanto, é uma regra um bocadinho tonta porque depois não pode ser verificada. O que nós entendemos é que deveria haver um ordenamento deste espaço e dizer quais é que são as ilhas que podem ser visitadas e quais é que são as ilhas que não podem ser visitadas, mapear muito bem isso para que os visitantes, que são muitos, não é? Já há muitos barcos a passear, já há muitos turistas no Lago de Alqueva, possam explorar as ilhas, porque tem um encanto imenso andar de barco e ir explorar uma ilha está na mística das crianças e das crianças que não são assim tão... das mais crescidas. Exatamente, das mais crescidas. Das crianças há mais tempo, como diriam. Exatamente. Mas essas ilhas, como dinamizador do turismo, fazem algum sentido. Quantas camas é que temos à volta do Alqueva e quantas é que estão previstas a fazer? Tem ideia? Este plano de ordenamento previa um conjunto de áreas, as chamadas UTs, Unidades Turísticas, e nessas unidades turísticas fez-se esse dimensionamento, dizer, olha, aqui são 500, ali são 1000, aqui são 3000. O que acontece é que foi pensado um bocadinho demasiado em grande. Não é? Pensaram-se nos PINs, na altura, nos projetos de interesse nacional. Houve um projeto conhecido, o projeto do Roncão del Rei, que previa, não sei se eram 2000 camas ou um número assim, portanto era um número muito grande, com 2 campos de golfe, um heliporto, portanto eram projetos muito grandes, mas que estavam muito alavancados na banca, e quando apareceu a crise em 2007, 2008, a maior parte destes projetos, os bancos fugiram, não é? Saíram e caíram, e não há nenhum concretizado. O que nós hoje temos, não há nenhuma destas 12 unidades turísticas que foram pensadas que tenham projetos concretizados. O que nós hoje temos é muitas unidades turísticas de pequena dimensão, mas que estão fora destas unidades. São recuperações de montes, turismos rurais, mas que começam a aparecer com escala. Um dos exemplos é o Parque Nodar, que também tem, exatamente. Que faz parte da EDIA. O Parque Nodar é uma propriedade que foi adquirida por obrigação. Portanto, resulta nestas grandes obras sempre uma declaração de impacto ambiental. E dessa declaração da barragem, portanto, da criação deste enorme lago, resultou a obrigação para a EDIA de comprar uma propriedade com alto valor biológico montado e conservar essa propriedade com os seus valores naturais íntegros. E foi, portanto, começou por ser uma obrigação em 2006, a EDIA comprou a propriedade e entendeu que devia ser um exemplo do que é que bem se pode fazer num território deprimido. A propriedade está perto de barrancos, é longe de tudo, está muito isolada, mas quisemos dar um exemplo. E então recuperámos o monte, que estava completamente em ruínas, criámos uma unidade turística, que hoje tem 40 camas, temos já um restaurante aberto todos os dias, temos muitos visitantes que podem fazer passeios a pé, podem fazer passeios de bicicleta, podem fazer passeios em carros elétricos todo o terreno, e temos, além da conservação da natureza, portanto, além de muitos projetos ali de recuperação de habitat para, por exemplo, voltarmos a ter o lince ibérico, temos ali 4 parques de multiplicação de coelho para serem distribuídos na natureza, aumentar a densidade de coelho, que é a principal fonte de alimento do lince. Temos também agricultura. Ao mesmo tempo que fazemos conservação de natureza, temos agricultura de baixa densidade, agricultura biológica, que recorre a espécies autóctones, à raça martelenga, à raça garvonesa de vacas, e ao mesmo tempo caça. Portanto, conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, mostrar que é possível fazer gestão integrada do território. Portanto, que a caça pode contribuir para a conservação da natureza, que a agricultura é compatível com a conservação da natureza e que o turismo combina com estas coisas todas. E os resultados têm sido animadores? Têm sido muito animadores. Nos últimos anos, 2015 foi o melhor ano de sempre,
O parque abriu em 2006, 2015 foi o melhor ano de sempre, 2016 foi melhor que 2015 e este ano vamos em ritmo também de ultrapassar 2016. As principais limitações para o sucesso destes empreendimentos, eu acho que o José Pedro vive-as quase diretamente, que é os acessos. As estradas não facilitam o turismo no Alqueva. É verdade. Nós, apesar de Portugal ter uma rede de autoestradas fantástica, dizemos sempre aqueles indicadores fantásticos que somos o país do mundo com mais autoestradas, mas elas não estão concentradas na zona de Alqueva. Se olharmos para o mapa, vemos que temos uma A6 que passa muito a norte, não é? Temos uma A2 que passa muito a oeste e estamos aqui num retângulo onde não temos autoestradas. Beja é a única capital do distrito do país que não é servido por uma autoestrada e isso é óbvio que pesa, porque quando nós todos, enquanto turistas, queremos decidir onde é que vamos passar o fim de semana, pensamos no tempo de viagem, pensamos no custo dessa viagem, quanto tempo é que eu vou perder para lá chegar. E se eu perco 3 horas para chegar a um sítio, isso queima muitas possibilidades de ir lá passar o dia, ir e vir, por exemplo, não é? 6 horas no carro para passar um sábado, não dá muito jeito. Nós fizemos esta viagem ainda há pouco, para estarmos aqui consigo. São estradas lindíssimas, de bom piso, mas são estradas que se tivermos o azar de encontrar um caminhão carregado com os produtos agrícolas do Alqueva, podemos vir atrás dele muitos quilómetros. É verdade, e agora principalmente no acesso de Beja, portanto no IP8, que faz a ligação Beja à autoestrada, hoje assistimos nos últimos anos cada vez mais caminhões, que é normal. Que é um bom resultado, é o resultado do sucesso agrícola. Eu normalmente fico contente quando vejo muitos caminhões na estrada e digo, isto é a economia do país. Exato. Se não vemos caminhões é que é mau, não é? É mau para o turismo, mas é bom para tudo o resto. Mas existe algum projeto para dinamizar também essa parte? Está previsto? Está-se a trabalhar nisso? Ou vamos andar à volta disso e jogar com os heliportos e com acreditar que menos confusão pode trazer outro tipo de turistas? Eu acho que há um projeto de recuperação do acesso, não é? As infraestruturas de Portugal estão a trabalhar agora com as concessionárias para a recuperação do IP8. O IP2 foi recuperado. É óbvio que nós gostaríamos de ter uma autoestrada a ligar a Beja. Se calhar não vai ser possível nos próximos anos. E, portanto, vamos ter que viver com as estradas que temos e ir lutando porque elas sejam recuperadas e sejam melhoradas devagarinho, não é? Que se consigam fazer melhores cruzamentos, se consigam fazer alguns alargamentos, alguns melhoramentos de piso, mas se calhar não vamos ter uma grande revolução nesse capítulo. Vamos ter que viver com o que temos e vamos ter que vender os nossos encantos, que são muitos, não é? No turismo são muitos. O facto de estarmos tão isolados faz parte do encanto da paisagem, não é? A selling proposition do Alqueva pode também ser essa, ser difícil de lá chegar, mas o facto de ser difícil de lá chegar ser uma vantagem para quem lá está e acho que pode ser por aí. O turismo, nós falávamos há pouco também em off, o turismo passa também muito pelos desportos náuticos, pelo lazer. Há 2 marinas, tanto quanto eu percebi, há da Mieira mais para lá e há uma junto aqui à barragem. Como é que tem estado a ser dinamizado? Há também resultados nessa parte do turismo náutico, das pessoas virem fazer desportos náuticos, divertirem-se? Eu acho que se tem assistido a cada vez mais barcos, mas o lago é muito, muito grande, muito grande. E se comparar a densidade de barcos de Alqueva com, sei lá, o Castelo de Bode, isto é um deserto, porque de barco, portanto, só olhando para a parte navegável da Amieira até Jerumanha, são 100 km. O lago é muito, muito grande. E temos uma marina, que é a Marina Amieira, e temos uma rede de cais construída pela IDIA também, não são só esses 2, há mais alguns. Temos um cais na Aldeia da Luz, na Aldeia da Estrela, em Mourão, em Monsaraz. Portanto, temos uma rede de cais que já estão equipados, mas precisam de mais dinamização. Precisam de mais estruturas em terra, porque as pessoas não vão só para um cais e para uma marina se lá está o pier, portanto, o pontão. Precisam de um restaurante em terra, de uma casa de banho, de um parque de estacionamento, e é isso que faz falta. A IDIA tem vindo a lutar por
algumas candidaturas que não têm tido sucesso ainda para dinamizar esses cais e esses pontos de acesso à água, mas não desistiu ainda. Portanto, acreditamos que o sítio é extraordinário e que quem se venha a instalar aqui pode vir a ter sucesso, porque os números, eu ainda há pouco tempo ouvi os números só de Monsaraz do ano passado e são impressionantes, teve 300 mil visitantes. Portanto, há um interesse enorme por esta região e há um imenso potencial. Agora, precisamos de facilitar os investidores. Não podemos ter só regras e regras e regras a proibir, a proibir, a proibir. Portanto, temos que perceber que são precisas construções junto da água. Se calhar têm que ser construções amigas do ambiente e respeitadoras da paisagem, mas têm que existir estruturas de apoio perto da água, porque é aí que as pessoas querem estar. Essa complexidade, sentia aí alguma complexidade na gestão? Dizia que não se pode levantar impedimentos. É a complexidade de trabalhar com 20 municípios ao mesmo tempo? E que as leis são diferentes de metro para metro? É verdade, mas há várias camadas, não é? Portanto, porque temos um nível da Agência Portuguesa do Ambiente, que é quem tutela o domínio público hídrico. Portanto, quando temos água pública, é tutelado pela APA. Depois temos em terra os municípios, que têm os seus planos de ordenamento com as suas regras, os PDMs, os planos de diretores municipais, e portanto a junção destas coisas todas não é fácil. No momento, ainda por cima, onde foi alterada a lei de bases de ordenamento do território, em que estes planos de ordenamento têm que ser revistos e transpostos para programas de ordenamento, portanto estamos perde-se muito tempo a perceber as leis, não é? É verdade, é verdade. E para um investidor isto não é bom, não é? Se o investidor não sabe quais é que são as linhas com que se cose, já sabemos que vamos atrasar investimento, não vamos ter decisões de investimento. Eu tinha uma pergunta que era para ter sido feita já há um bocado e que fica aqui com essa questão. Os investidores são maioritariamente nacionais? Já se começa a ver investimento internacional no Alqueva? Muito investimento estrangeiro. Nós temos contactos. Eu ainda esta tarde vou ter uma reunião com um grupo de estrangeiros que está interessado em vir instalar-se para Alqueva. Portanto, esta constante procura por parte de estrangeiros tem seguido. Portanto, não tem abrandado. Tanto na parte agrícola como na parte turística. Exatamente. Com o engenheiro daqui a 5 anos, o que é que já mudou no Alqueva? Eu acho que o que vai ter mudado, espero eu, o nível de intensificação da agricultura vai ser muito maior, vamos ter projetos muito mais consolidados, não vamos falar só do Val da Rosa ou da Sovena, que são assim uns mais conhecidos, mas vamos falar de muitas empresas que vão ter projeção mundial a partir daqui. E espero eu também ter uma zona de turismo muito mais pujante do que já temos hoje. E a última questão é um espaço de antena aberta, em que o convido a olhar para a sua câmara e a convidar não apenas os turistas a virem visitar esta paisagem lindíssima, mas também os investidores a investirem neste espaço que merece a atenção deles, tanto a nível nacional como internacional. Muito bem. Então, para os investidores, o que posso dizer é que a EDIA é a entidade que pode ajudar e fornecer informação de base para todos os interessados em virem-se instalar em Alqueva. Portanto, procurem-nos, temos muitas ferramentas para os ajudar. Para os turistas, o que posso lançar o desafio é para virem conhecer Alqueva, que eu acho que há muitas pessoas que não conhecem ainda Alqueva, não só o lago, mas o conjunto de albufeiras e de lagos que existem à volta da região e que são abastecidos por Alqueva, estão a criar aqui um mundo diferente, um Alentejo diferente, mais verde e que vale a pena visitar. Engenheiro, foi um prazer ter estado consigo. Convido a todos a visitarem o Alqueva, também eu, e aproveitarem este ambiente, este ar e esta natureza. Estivemos à conversa com o engenheiro José Pedro Salema, o presidente da EDIA, e voltaremos brevemente com outros convidados para mais conversas.